Olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui novamente com mais um podcast Homens de Valor. Tem sido o podcast da família Maranata, podcast dos homens e podcast de todos nós, né? Vamos à nossa vinheta rapidinho e a gente já volta. Até já. Então, queridos, Deus abençoe vocês. Olha nós aqui, ó. Pastor Manu, o fera da mesa, o homem dos três seis. Fala aí. Comente, compartilhe e... curta. É isso aí. Tá vendo? Tá esperto. E também o nosso querido reverendo da visão, o homem que não falha, a camisa está sempre ali presente, homem de valor. Camisa, isso é homem de valor mesmo, hein? É isso pois aí. Eu tenho que convencer minha esposa disso, então eu boto a camisa em casa. Então, galera, tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, pastor. Nosso papo de hoje, como sempre, um papo interessante que tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com a nossa fé. Eu acredito que há momentos que a nossa fé está forte. Há momentos que a nossa fé está robusta, está musculosa, está atrevida. É verdade. Ousada. Ousada. Há momentos que a nossa fé está nesse nível. Principalmente quando é para os outros. Eu vejo que pessoas, quando enfrentam dificuldades e lutas, parece que a fé ganha esse tônus. Ela cresce, ela se fortalece. E a gente sabe que isso é coisa que vem de Deus, né? Há momentos que quando é para a gente crer para os outros, a gente é mais animado. É mais fácil, a gente né? é mais animado. A gente diz assim, olha... fica tranquilo que vai dar certo. Já deu certo, já deu tudo certo. Que nem o louvor, mas fala isso, que vai dar certo. É falta de fé. Já deu tudo certo. Não pode nem falar que vai dar. Você tem que dizer que já deu certo. Então, assim, eu acho que é meio fácil a gente falar isso para as pessoas. É verdade. Mas quando o problema é com a gente, às vezes dá até irritação, para não dizer raiva mesmo, quando alguém fala isso para a gente. É verdade. Vai dar certo, fica tranquilo, já deu certo. Não, Deus está no controle. Quem nunca ficou meio irritado, às vezes, quando você está diante de uma luta e alguém vem com essas colocações, elas são bíblicas, elas são importantes, elas têm o seu valor. É verdade. Mas em algumas ocasiões parece que quem está falando meio sem noção do que a gente não sabe do que está acontecendo. Porque a explicação da fé, assim, essa coisa da fé, ela é muito sobrenatural. E a tua dor, ela é natural. Você está ali como ser humano doente. A gente tem dificuldade de conectar, né? O sobrenatural, de olhar, porque a gente tende a olhar para a circunstância e medir com a nossa perspectiva humana. Aí é impossível disso acontecer. Quando você está no problema, você tem menos capacidade de jogar isso para Deus e pensar, não, o Senhor, Ele pode fazer aquilo que eu não posso. Vai dar certo. Vai dar certo. E as pessoas olham para você e querem que você reaja da maneira padrão, como qualquer bom crente reagiria. Mas quem está sentindo dor, a gente tem que ter misericórdia com quem está sentindo dor, né? Eu lembro que quando eu passei pela morte do meu filho, estava com muita dificuldade aquilo, eu fiquei 15 dias embaixo de uma mesa. Sério? Porque eu não queria conversar com as pessoas, porque as pessoas me falavam um monte de bobagem. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Eu estava de luto, estava vendo uma dor, e cada um tentava chegar para mim dando uma explicação por que aquilo aconteceu. E essas coisas não funcionam. Você não tem explicação para isso. Nessa hora não tem explicação. E uma senhorinha falou para mim assim, irmão, se fosse você, ficava muito feliz, porque você acabou de dar o melhor presente que você poderia dar para Deus. Eu quase cortei o pescoço daquela senhora. Meu Deus. Eu falei para ela, irmã, eu falei, irmã, não dei presente nenhum para Deus, Ele que tomou. E outra coisa, se ele tivesse me pedido, eu não sei se eu daria. Sei lá, o homem lá sacrificou o filho. Eu não sei se... E outra coisa, assim, quando alguém diz assim, vai dar certo, ou já deu, como queiram, a pergunta que cabe vai dar certo, ou já deu certo, sob que perspectiva? Sob que perspectiva? Sob o olhar de quem, né? Na perspectiva de pai, não deu certo. Na perspectiva de uma mãe, não deu certo. Na perspectiva de quem perdeu uma coisa importante, não deu certo.
Qual é a perspectiva? É na perspectiva de quem está de fora olhando? Talvez faça algum sentido para quem está de fora olhando. É na perspectiva da eternidade? É na perspectiva dos propósitos de Deus? Ou seja, há várias perspectivas aí. É verdade. Por onde a gente pode olhar as circunstâncias e alguém dizer, já deu certo, tá tudo bem, etc e tal, né, Manu? É muito fácil, né? Quando a gente vê essa realidade na vida dos outros, né? Que aí a gente tem fé por eles e por nós também. A gente tá como? Né? Cheio de fé. Fé para dar e vender. E essa questão, quando acontece com a gente, realmente é algo que nos chama a atenção. E aí a gente faz a gente pensar o que é fé, né? A gente sabe biblicamente o que é fé, mas quando a gente está vivendo essa questão, dependendo do que a gente está vivendo, como o pastor Davi falou, a perda de um filho, né? Eu me lembro, quando eu perdi o meu sobrinho, eu estava de frente para o mar, estava de frente para tudo que estava acontecendo ali. E eu olhei ali, eu vi tudo acontecendo, né? Meu sobrinho morrendo, afogado, o namorado da minha sobrinha morrendo afogado, e eu falei, Senhor, salva, Senhor. E aquele desespero, né? E se você pula dentro, morria você também. Os dois morreram. Na minha frente, assim, estávamos pulando para salvar o outro. Um caiu, de 12 anos, que é o meu sobrinho, caiu. Aí esse namorado da minha sobrinha foi para tentar salvar e foi lá na Pedra do Roncador, lá no Recreio. Então os uma dois... sensação de impotência. Impotência. Como é que você vai Porque atrás, eu era muito novo na época, eu não tinha essa condição, não sabia nadar, não conhecia segredos do mar para poder mergulhar lá. Tanto é que o próprio bombeiro, ele não quis entrar. Ele falou, não posso entrar porque a água está escura e está puxando para baixo das pedras e eu não posso entrar. E eu ia fazer o quê? Eu ia mergulhar? Não tinha essa condição. Então, essa impotência. E eu falava, Senhor, ajuda ali e tal. E a minha fé ainda, eu estava naquele processo ainda de conversão. E aí eu olhei lá uma imagem que tinha lá, que o rapaz cria. Eu falei, aí, ó, você não tem poder? Salva lá então. Então, assim, tu recorria para onde apontava. Onde dava. Aonde dava. E eu falava, não tem, tu tá vendo só? Você não tem poder nenhuma. E eu ficava ironizando com a imagem que eu estava vendo lá. Falei, se tem poder, tira de lá. Entrou em crise. Mas aí eu falava, Senhor, salva, mas Deus também não tirava. E aí, Deus não tem poder? Deus tem poder, mas tudo está debaixo do plano dele, no momento dele, na hora dele, para que as coisas aconteçam. E aí eu não tinha fé? Não sei se eu tinha fé, não sei se eu não estava colocando a minha fé de acordo com aquele momento. Não, e outra coisa, é complicado demais. Eu me lembrei aqui do seguinte, existem as leis naturais da vida que não tem a ver com fé ou com incredulidade. São leis naturais da vida e nós estamos debaixo, sujeitos a essas leis. Sim. Deus tem poder para interferir na ordem natural dessas leis? Tem. Ele tem poder. Mas nem sempre ele interfere. Para dar certos livramentos que a pessoa tinha tudo para realmente morrer. Mas nem sempre ele interfere no curso dessas leis. Né? Os meninos pularam no mar. Não sei se não sabiam dos perigos que haviam ali, até que ponto eles não deveriam pular, até que ponto... Eles caíram. Eles caíram? O meu sobrinho primeiro caiu, o outro pulou para tentar salvar, né? E então, aí ficou aquela loucura. São as leis naturais da coisa. Acontecem, e aí não tem a ver com fé, não tem a ver com credulidade. Não, e o detalhe, aí a gente está falando de fé, olha só que interessante, a gente estava para ir embora, era os últimos 10 minutos nosso lá. Deus. Ia começar a chover, a gente já estava recolhendo as coisas, só que naquele momento ali aconteceu isso. Porém, o meu sobrinho, 2 dias antes, tinha ido a uma igreja, né? E nessa, eu era adolescente também, estava naquela fase ali de ir para a igreja, não ir, estava naquele processo de conversão, né? E ele começou a me ver indo para a igreja. Aí eu falava, vai lá, que legal, não sei o quê. Só que eu ainda estava naquele processo, que eu era de uma outra religião, estava entrando pro evangelho, né? E aí, na terça-feira anterior, no domingo anterior, ele foi para a igreja, entregou a vida para Jesus e passou a servir. Ele foi até lá em casa e falou, tio, não, Manel, ele me chamava de Manel. Eu fui na igreja hoje e entreguei minha vida para Jesus. Eu, caramba, cara, que legal, que bênção. Aí na terça-feira, a gente foi lá. A fé dele, Deus, eu creio que naquele domingo Deus tocou no coração dele para que a fé dele em Jesus fosse exercitada, para que ele pudesse crer que se ele entregasse a vida, ele seria salvo. Ele entregou a vida, foi salvo ali. Na terça-feira,
o Senhor tirou. Aí vai explicar isso. Como que a gente explica um negócio desse? Né? Então, assim, é algo que é um mistério dentro da eternidade. Agora, galera, quando a gente olha para a Bíblia, a gente verifica exemplos em que pessoas deram demonstração de fé, que foi alvo de elogio de Jesus. Eu me lembro daquela mulher Sírio-Fenícia, aquela mulher que falou: Senhor, minha filha, liberta minha filha. E Jesus: não, eu não vim senão para os da casa de Israel. Não, ela: Senhor, mas não, eu não posso tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. E ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tem misericórdia da minha filha. Ela insistiu com Jesus pela sua filha e por fim Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. E eu não encontrei em Israel fé do tamanho da sua. Ele elogiou uma mulher que no desespero, como a gente falou no início, teve a sua fé agigantada, a sua fé ousada, diante até do não de Jesus. Sim. Jesus já tinha dado um não para ela, né? Não vou tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Não, eu não vim senão para os da casa de Israel. Não. E ela foi ousada. Mas tem um outro texto na Bíblia que também tem a ver com a figura de um pai, né? O primeiro exemplo foi uma mãe, o segundo exemplo foi de um pai que chegou para Jesus: olha, eu pedi seus discípulos aí para libertarem meu filho, que ele é lançado na água, no fogo, no chão, e ele é tido como morto. Desde criança isso acontece com ele. Eu pedi os discípulos aí do Senhor para libertá-lo, mas eles não conseguiram, não. Senhor, liberta meu filho. E aí Jesus falou para aquele pai: você crê que seu filho possa ser liberto? Tudo é possível que crer. Aí ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Jesus não censurou esse pai. Ele censurou os discípulos por não terem dado conta daquela missão ali. Sim. Mas ele não censurou aquele pai que disse: eu creio, mas... Aí entra o que a gente chama de fragilidade da fé, que é o tema do nosso papo de hoje. Senhor, eu creio. Aí é tipo uma vírgula que se põe, né? Eu creio, mas... Aí a gente analisa o estado emocional daquele pai, porque desde criança ele lutava com o filho, com aquele problema. A gente analisa os diversos recursos espirituais que aquele pai eventualmente tenha tentado. Que já foram usados e não funcionaram. Não funcionaram. Recursos de outras religiões, recursos de outros líderes. Os próprios discípulos ali. Os próprios discípulos de Jesus. Até a chegada de Jesus naquele momento foi uma tentativa frustrada daquele pai de libertar o filho. Então a gente pode especular com a possibilidade desse pai estar esgotado. Sim. E ter tido até eventuais promessas de resolução daquele problema e não aconteceram. Então, quando Jesus indaga nele: você crê? Ele diz: Senhor, eu creio, mas... Me ajuda da minha falta de fé. Né? Eu creio, mas me ajuda. Né? Eu acho que é um episódio que acontece na vida da gente, na trajetória da gente, que pode ser mais comum do que a gente imagina. E a gente não quer externar isso, a gente não quer confessar isso, não quer que as pessoas saibam do quanto a gente está lutando para crer em certas possibilidades. A gente está lutando com a gente mesmo. Porque a gente vive numa dualidade que eu penso o seguinte: primeiro que a gente não precisa ter uma fé perfeita, mas a gente pode ter uma fé sincera. Sim, boa. Não é? Que foi o caso aí, assim, ó, eu até certo ponto, é como se eu estivesse dizendo assim, eu entendo que seja a grande diferença entre fé e esperança, né? Fé é saber que Deus pode, esperar é saber se Deus quer. Que Deus pode, eu não sei se Deus quer. Então, aí como a gente não sabe se Deus quer, você fica meio... Caramba, vou orar para o meu filho ficar bom, vou orar para não acontecer, mas será que Deus quer? Então, acho que essa possibilidade... É interessante. Essa possibilidade acaba trazendo alguma coisa na sua cabeça, né? Sim, teve um irmão que ele foi testemunhar a respeito da esposa dele. Ele orava, ele pedia a Deus e nada, e a mulher
vegetando na cama, né? Porque já tinha saído do hospital, estava em casa, né? Home care. E ele falando, eu vou desligar os aparelhos porque ver a minha esposa nessa situação, eu não consigo mais. E isso não queria dizer que ele não tinha fé. Ele falava, eu orava, eu pedia a Deus, porque eu sei que Deus podia fazer. Só que quando eu decidi, no testemunho que ele conta, quando eu decidi desligar os aparelhos, eu falei, vou subir. Ele falou, vou subir agora, vou lá em cima, vou desligar os aparelhos e vou acabar com tudo isso. E ele falando em oração. Nessa hora, ele disse que o Espírito Santo falou com ele assim, não, tu não vai fazer isso agora. Você vai lá em cima e vai orar por ela e vai repreender, segundo ele, dizendo, né, no testemunho, tá aí exposto para todo mundo ver, possivelmente no YouTube, mas ele deu uma igreja grande, ele falou assim, vai lá, impõe a mão sobre a sua esposa e repreende o espírito que está nela. Aí ele falou, meus irmãos, como assim? Minha esposa, ela sempre foi crente. E eu orava com fé, pedindo a Deus, e Deus me dá essa resposta para eu ir lá. E eu fui, obedeci, orei, pus as mãos. E na hora, ela voltou a respirar e tirando o negócio do corpo dela. Eu comecei a tirar e ela voltou e ela está aqui. Aí chamou, ela levantou lá. E assim, eu tinha fé para fazer. Eu tinha fé para orar, eu tinha fé para pedir. Só que Deus ouvia e deixava quieto. Só que no momento de Deus, da forma de Deus, Deus foi e fez o milagre acontecer e ela voltou, liberta, depois eu conversei com ela e tudo, liberta daquelas questões que estavam sobre a vida dela e ela passou a servir a Deus e hoje ela está aqui com a gente, levanta, a mulher estava lá, né, com um corte na cabeça que ela tinha feito. Trauma, tal. Né? Mas boa, testemunhando, falando do amor de Deus. Deus tem os seus jeitos, né, as suas formas. Quem somos nós para poder bater boca com Deus e dizer que tem que ser assim ou assado? O que a gente precisa é exercer a nossa fé. Se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer, aí é com ele. É interessante aquele diálogo do leproso. Ele falou assim, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus falou, eu quero. Ele está dizendo o seguinte, eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer. Justo. Interessante, né? Bacana isso. Muito interessante. E Jesus respondeu no mesmo tom, eu quero. Eu posso e quero. Então são duas questões que a gente tem que trabalhar no nosso coração, né? Sim. Você falou algo, ele falou algo interessante, a forma de Deus, né? Se Deus quer, se Deus pode. Deus pode. Fala, olha Rodrigão, aí, ó. ó. Chegou, Rodrigo aí, ó. chegou o Rodrigão agora. Agora que ele chegou, a gente pode sair pra tomar um café, agora, ele termina. Ele chegou. agora a mesa vai ficar. Agora a mesa vai ficar top demais ainda, né? A gente colocou a cadeira vazia ali por causa da nossa fé. É isso aí. Crendo que ele ia chegar. Pela fé. E eu estava com a fragilidade da fé no trânsito. Falei, eu não vou chegar, mas cheguei, olha só. E pela fé, olha quem tá com a gente aí, ó. Pastor Rodrigo. Rodrigão. Bênção. Chegou quente, ó. Pela fé. É isso aí. E voltando aqui. Deus quer e Deus pode. Lembra que eu dei meu testemunho, que Deus falou comigo no meio da Marquês de Sapucaí. Ali na Marquês de Sapucaí, Deus falou comigo diretamente. Eu ouvi a voz de Deus dizendo. Não foi aquele sentimento que a gente sente no coração às vezes, que Deus está falando com a gente, ou algo na nossa mente que a gente, poxa, Deus está falando comigo aqui, estou entendendo. Na Marquês de Sapucaí, Deus falou. Ouviu mesmo. Eu ouvi a voz de Deus dizendo, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. Então eu ouvi essa Olha voz. essa história só do apóstolo Paulo, lá no Dinamarca. Aí esse cara não é fácil. Só. Se ele tivesse vivido isso antes, ele estava na Bíblia registrado lá. Olha aí. E aí ele fala isso. Esse pastor não é fácil, gente. Aí, ó. Esse é o nosso pastor, tá vendo? Pô, cara. E aí, ele fala. Tu não tem fé, não, cara? Tu não tem fé, não? E aí, Fragilidade da é a fé. fragilidade da fé, tá vendo? E aí, Deus falou comigo ali, só que eu, adolescente ainda, 2 ou 3 semanas depois, fui para uma festa. E aí, nessa festa, aconteceram algumas coisas ali que eu falei pro Senhor. Falei, Senhor, fala comigo de novo. Fala comigo de novo, como o Senhor falou comigo lá no Marquês de Sapucaí e tal. Ele não quis falar comigo da forma com que falou. E aí eu fui para casa chorando. Quando eu abri a Bíblia, que eu fui ler, eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia ainda, não estava bem no iniciozinho, não tinha conhecimento nenhum. Quando eu abri a Bíblia, Deus falou de forma profunda comigo através da sua palavra. Então não era a forma com que eu queria, era a forma de Deus, é o jeito de Deus. E às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer, mas Deus vai lá do jeitinho dele e fala com a gente. Agora vamos lá, vamos pensar aqui na perspectiva de uma fé fragilizada.
Uma fé fragilizada por N razões. Pelo tempo de espera, isso fragiliza a fé. Pelo tamanho do problema, da encrenca, isso fragiliza a fé. É verdade. Pelas várias tentativas de resolução sem sucesso, isso fragiliza a fé. Pela incompreensão dos fatos que envolve a pessoa, isso fragiliza a fé. E a gente poderia enumerar aqui diversas razões que levam alguém a ter a sua fé fragilizada. Verdade. A pergunta que eu quero fazer a vocês, para a gente, de alguma maneira, poder abençoar quem está assistindo o podcast, que talvez esteja vivendo um tempo de fé fragilizada, né? Aquela fé que tem que ver a coisa para, então, acreditar que ela possa acontecer, como Tomé, né? Não acreditou nos discípulos lá que disseram: o Senhor ressuscitou, nós vimos o Senhor. Ele disse: eu não acredito, a não ser que eu veja as marcas dos cravos nas suas mãos, eu não acredito. Diante de uma fé fragilizada, que dicas nós poderíamos dar, começando com o da visão, para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes? Diante de uma fé fragilizada, que dicas nós podemos dar para que essa fé seja fortalecida e esse quadro transformado? Bom, pastor, eu acho assim que a nossa fé é sempre uma consequência das nossas experiências vividas. Quando a gente vive experiências com Deus e que Deus já exerceu milagrosamente a sua ação na nossa vida, a gente acumula vitórias, acumula experiências, às vezes nem vitória do ponto de vista humano, mas a gente já viveu experiências com Deus que nos fortaleçam. Quando a gente busca nas Escrituras apoio, suporte, conhece a Deus, é como se a gente estivesse olhando para o passado e procurando na nossa experiência e na experiência daqueles homens e mulheres de Deus que viveram intimidade com Deus, como foi. Nós falamos tantas coisas aqui que alguma pessoa pode estar olhando e pensando: poxa, o que aconteceu com ele é perto do que acontece comigo agora. Então a experiência dele pode também me fortalecer. E quando a gente busca nas Escrituras conhecimento da palavra de Deus, nós estamos também abastecendo nosso coração de subsídio. Não, Deus vai me abençoar, Deus fez promessas, existem as promessas de Deus. E também eu acho que a coisa mais difícil que inclusive acontece na nossa vida cristã é a gente desconectar um pouco o nosso coração dessa vida material e entender, como o senhor falou no início, que existem processos da vida que são processos da vida, mas que o Senhor foi preparar um lugar para nós. E tudo que acontece aqui não quer dizer que seja um projeto de Deus para a minha vida. Mas se eu tropecei ali, quebrei uma perna porque não prestei atenção onde estava pisando, o que eu tenho que fazer é tratar da minha perna. Ah, Deus tem um propósito. Propósito nada, devia ter olhado para a Deus quis calçada ali falar e prestado atenção. Exatamente. Não é? O que Deus quis falar comigo na minha fratura? Nada, que você tem que olhar para onde anda, né? Então, assim... Parar de ser... Para nada. Se a gente espiritualizar tudo... Não podemos. Não podemos. A gente fica então, enrolado. para você, a dica é se fortalecer nas Escrituras, olhar para as Escrituras, prestar atenção nos exemplos, personagens, situações. Seria isso uma dica? E Seria entender essa a uma vida, dica? né? Entender, inclusive, qual é o que nós estamos fazendo aqui, o que Deus quer conosco. Nós estamos aqui para usarmos a nossa vida como ferramenta na mão do Senhor. E eu acho, sim, que uma pessoa sempre inspira a outra naquilo que ele já viveu, né? Nós aprendemos uns com os... Aliás, essa é a função da igreja, né? A comunhão faz com que nós possamos nos fortalecer uns nos outros, né? Esse cara viveu experiências que me fortalecem. É verdade. Né? O pastor viveu experiências que me fortalecem. Então eu fico pensando, não, Deus abençoou, Deus falou. E esse sentimento bem racional de que o fato de que Deus me ama, o fato de que Deus tem poder, não quer dizer que eu não vá viver as minhas angústias e problemas. Isso, a gente precisa vencer isso também, né? Olhar um pouco com mais racionalidade, entender que a gente tem que viver uma vida mais sei lá, alerta em relação às coisas que acontecem e principalmente estar com um olhar na eternidade, né? O pastor ali, uma vez pregando, há uns 20 anos atrás, ele falou assim, que ninguém consegue viver vida cristã sem colocar um olho na eternidade. Quando a gente focaliza muito na nossa vida material, essas circunstâncias aqui enfraquecem nossa fé também.
Porque, às vezes, a pessoa faz uma análise assim, poxa, eu já escutei isso muitas vezes. Eu sou crente, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu venho na igreja. Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Então, a pessoa está partindo de falsos parâmetros, né? Falsos parâmetros. Não, mas a vida é assim. Jesus falou assim, eu vou mandar o Consolador. Eu gosto dessa frase, porque quando alguém fala que vai mandar um Consolador, é porque vai ter problema. Alguém vai precisar de consolo. Alguém vai precisar de consolo. É isso aí. E aí, pastor Rodrigo? Seja bem-vindo, né? Obrigado, minha gente. É isso aí, Rodrigo. Que dica você daria pra gente que se percebe com a fé fragilizada? A dica é continuar confiando, porque a Bíblia nos dá respaldo também, e uma resposta muito boa para um pai que estava com a fé pequena. E ele falou, se tu podes, me ajuda aí, cura meu filho. Se podes, tudo é possível que crê. Mas olha a resposta para alguém que não está crendo tanto assim. Então, às vezes, a falta de fé faz com que a nossa confiança seja abalada. Mas é importante continuar confiando, porque mesmo com a fé pequena, Deus também pode fazer. E é uma situação complicadíssima. Um menino, há muito tempo, não sei quantos anos, a Bíblia não fala, né? Desde criança. Desde criança, mas quanto tempo ele estava no processo, né? Ah, sim, não se sabe a idade dele. É a ali. idade, então, anos, né? Quantos anos? Mas desde criança se jogava no fogo, na água, espumava, rilhava os dentes, epilepsia, então um lunático. Mas ele tinha 2 problemas, né? Ele tinha um problema clínico e um espiritual. Sim. E aí Jesus repreende o espírito mudo que está naquele homem, aquele menino, aquele rapaz. Na E verdade, me parece ele é que era curado. mais espiritual. Sim, Sim. mas se tinha epilepsia também é um caso clínico. Sim. Que agora até que ponto era clínica espiritual, o que era mais, Isso menos, se o que mistura gerou muito. um pro lado pro outro, a gente não sabe. A gente só sabe que ele foi curado com um pai que estava com a fé fragilizada e muito fragilizada. Agora, eu acho interessante que um dos mecanismos que o ser humano usa, e isso é meio involuntário muitas vezes, é o mecanismo da negação. Num primeiro momento, se nega o problema como quem não acredita que aquilo está acontecendo com ele. Num segundo momento, se nega, ou em algum outro momento, se nega a dificuldade de enfrentar o problema na perspectiva humana e principalmente espiritual. Então, é aquela pessoa que não admite que está com dificuldade de crer. Não admite. Porque quando esse pai diz assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda. Na minha pequena. Eu acho isso tremendo. Eu cara. acho também. Eu creio, mas me ajuda. Eu acho que Deus gosta desses corações foi ali quebrantados. que ele Me recebeu a ajuda. vitória. Eu acho isso demais. Ele falou a verdade Então, para Jesus. A nossa humanidade, essa- ela transparece nesses momentos se de entregou, fraqueza, né? né? Ele E se é entregou. importante. E se a gente entender que essa fé vem do próprio Deus, é Ele quem alimenta, é Ele quem faz gerar essa fé na nossa alma, no nosso coração, então aquele pai estava pedindo para ninguém menos do que aquele que era a fonte da própria fé. Senhor, me ajuda. E a compreensão de Jesus a esse momento do pai, a essa fragilidade do pai, também é lindo. É tão diferente daquela coisa, eu determino. É totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário, totalmente. Então, eu acho que admitir e pedir ajuda é um passo importantíssimo Verdade. Não ser orgulhoso. para as superações que a gente precisa ter na vida. Admitir e pedir ajuda. Então, a primeira dica do pastor Davi, se voltar para a palavra. A dica do pastor Rodrigo, continuar confiando. A dica que eu daria é admitir. Você precisa, pessoal que está assistindo a gente, precisa entender, aceitar suas limitações, né? Inclusive limitações espirituais. Nós temos limitações. Claro. E aceitar que os problemas existem. Sim. Tem que enfrentar Não, os problemas. E outra coisa. Enfrentá-los. Aceitar. Enfrentar. Você quer ver uma questão, um fato, uma realidade que acaba ajudando muito? É a gente admitir também que certas coisas não vão mudar. E ponto. É verdade. Elas são irreversíveis.
e ponto. E que eu preciso aprender a viver dessa não forma. Não tem mais jeito. E ponto. É Davi que orou pela cura do filho, orou, jejuou. Não foi. E tal, e ficou fechado lá no quarto orando. Quando veio a notícia, o garoto morreu. Ponto. Aí todo mundo achou que o rei ia ficar... Não lavou o rosto, tomou um banho e porventura o menino vai voltar a viver? Ele respondeu, né? Claro que Davi foi de uma rapidez na recuperação Assustadora, né? assustadora, né? Tudo bem. Né? Ela virou a chave rápido. Mas o princípio que a gente aprende ali é o seguinte, é irreversível. É o princípio que também serve pra gente, a minha graça te basta, né? A minha graça te basta, não vai mudar. Ele falou algo interessante, pastor Rômulo, alguns dias atrás, dentro de uma mensagem maravilhosa que nós ouvimos. O senhor falou. Ah, eu falei. E marcou. Eu saí com muito aprendizado daquela reunião, mas de uma mensagem maravilhosa que nós ouvimos sobre as cartas. Sim. Né? Pastorzão Sim, aí pregou sobre umas cartas. As nossas cartas. Isso, mas teve uma hora que o senhor falou que tem cartas que nós vamos aprender a conviver com elas. É isso aí. É verdade. Não tem jeito. Elas nunca vão terminar. Elas nunca vão terminar. A gente vai aprender a Não conviver. tem, elas não têm encerramento, né? Não tem, não vai Situações, mudar. né? As cartas no contexto são... No contexto, Então, eu acho que isso nos ajuda a equilibrar essa questão da fé, equilibrar essa questão de por que Deus deixou, por que aconteceu, por quê, né? E tudo bem, é uma perda que se tem, é um emprego que foi, é uma saúde que foi, é uma situação que se abateu. O que eu posso fazer a partir daqui? O que né? eu posso fazer a partir daqui? Foi o que o pastor Davi falou, né? O texto de Paulo, né? A minha graça te basta, porque ele acaba recebendo tantas coisas de Deus, mas nessa questão não. Deus estava dando graça para ele aprender a conviver. Não ia tirar. Não ia tirar. Mas vou te dar graça para você conviver. Você vai... A minha Que graça. dica você daria, Manu? Cara, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, para que a nossa fé seja fortalecida, né? Para que a gente não venha desconfiar da fé que nós temos no Senhor, para que a gente não venha fragilizar, para que a gente não venha dar de orgulhoso. Um ponto que é muito importante é você estar congregando, você estar caminhando, demais. você estar com irmãos ao seu lado, por isso que é importante. É melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, tem o outro para levantar. Se a minha fé é fragilizada, tem o meu irmão para me dar uma injeção de ânimo e dizer: Emanuel, vamos, estamos juntos. Emanuel, o Senhor é contigo. Vamos orar junto. E a gente, nesse momento, nessa caminhada junto, a nossa fé vai sendo fortalecida. É claro, existem momentos que a gente está tão mal, a nossa fé está tão pequena, que chega a ser menor do que um grão de mostarda, que... Alguns vêm e falam, outros falam, e a gente não consegue. Só que nessa que você está ali com seus irmãos, você está ouvindo, ainda que você não queira ouvir, chega uma hora que o Espírito Santo age através do seu irmão. Ele começa a agir e essa palavra entra no nosso coração, porque não é pelo poder da fala de um irmão, é pelo poder do Espírito Santo que age em nós, através do nosso irmão. Por isso, a necessidade de estarmos ali com os irmãos, congregando, ouvindo uma palavra, porque Deus fala através da palavra, Deus fala através da leitura. Tem um louvor que a gente canta, que a gente diz: meu irmão, tu és importante para mim, porque através de ti Deus pode falar comigo. E nesse momento, Deus pode falar, Deus pode fortalecer a nossa fé, Deus pode trazer uma palavra no nosso coração que era exatamente aquilo que estávamos precisando para aquele momento. Aí eu lembro quando Josué assume, né, o posto no lugar de Moisés, e aí o próprio Deus conversa com ele e fala, não, aí olha que interessante, que importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem vai nos fortalecer. A palavra de Deus é que vai nos dar ânimo para continuar caminhando. E aí o Senhor, ele orienta a Josué da seguinte forma: Josué, não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que se tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Então se a minha vida estiver pautada na lei do Senhor,
certamente a minha fé vai ser fortalecida. E no momento que eu tiver com a minha fé fragilizada e eu olhar para a palavra, isso vai me fortalecer. E a palavra, por muitas vezes, pode vir através de um irmão, através do pastor que vai estar pregando, através de um louvor. Por isso, a importância de congregarmos e Agora eu isso vai nos fortalecer. deixar mais uma. Hoje o nosso papo vai ser um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Mais curto. Mais curto, Mais um pouquinho curto, mais mais curto. Leite condensado, né? É. Coisa É boa. punhal, hoje vai ser punhal, hoje não vai espada, não. Hoje é punhal. O podcast vai É ser doce, mas é punhal. pouco. Mas eu queria deixar também uma outra dica, e aí uma rodadinha rápida para a gente comentar isso, que é o seguinte: quando a nossa fé está frágil, eu acho que também selecionar pessoas com quem a gente fica perto Ah, com certeza. é importante, né? Sim, com Porque certeza. na hora que você está meio para baixo, você ficar perto de gente que só acaba de empurrar você mais para baixo ainda. Pessoas negativas, Só críticas. palavras negativas. E é isso mesmo. E olha, eu conheço um amigo que teve esse. Isso aí. Morreu. E você tá indo pelo mesmo Eu caminho. conheço um amigo que teve esse mesmo problema aí, ó. Morreu. Morreu. Olha, Meu cachorro ajuda, morreu com hein? essa tosse aí. Rapaz, Que ajuda, hein, cara? Rapaz, Sempre eu consultei conhece aqui no alguém Google e Que o morreu negócio. ó, uma desgraça. farrapou. Um problema. Rapaz, Cara, não tá fácil. a gente Acaba deve- contigo logo. Acaba Eu conheço com uma você. pessoa assim em relação a carro. Tudo que você fala com ele, ó, comprei o carro e tal. Conheço um que só deu problema. Mas logo na minha vez. Entendeu? Então eu acho que nessas horas a gente tem que meio que dar uma olhada para ver perto de quem a gente fica. Verdade. Nós somos sempre inspirados pelas pessoas, né? Negativamente ou positivamente. Isso aí. Mas ele estava falando, me lembrei de uma menina lá da igreja, Jaqueline Miranda. Que benção aquela mulher, faleceu tem uns 6 meses. Ela tinha um câncer muito sério, há muitos anos, tratando, sofrendo. Por último, ela ia na igreja por conta de uma injeção de morfina que ela tomava. Olha Então isso. ela tomava ela fazia questão de cantar no coral das mulheres. Ela botava-se uma cadeira lá para ela sentar, se ela sentisse cansado, ela subia aquelas escadas com dificuldade, ela tomava uma morfina e ia para a igreja. Aí teve um dia que eu acordei com a dor na coluna, eu falei, pô, Débora, acho que eu não vou na igreja hoje não, eu vou ligar para lá. A Débora não vai não, a Jaqueline Miranda vai. Eita. Uau. Olha a injeção aí, ó. Aí eu falei, meu Jesus. Então, assim, são coisas que a gente, quando vê a fé do outro, É isso aí. entendeu? A superação do Superação outro. do outro. E com problemas que você nem se compara. Não se compara. É ridículo você tá. E a gente não vai na igreja, estar em comunhão ajuda muito a superar essas coisas. Verdade, é Você verdade. aprende, né? Ele já nos ajudou a lembrar agora, toda vez que a gente tiver uma dorzinha de alguma coisa, né? É só lembrar da irmã. Então, agora já- a gente vai pra igreja, a gente Então a gente aprendeu aqui o seguinte: a nossa fé pode acontecer que a nossa fé se fragilize diante de alguns momentos, né? Pode se fragilizar por conta do tempo, pode se fragilizar porque a gente não entende por que as coisas aconteceram, pode se fragilizar porque a gente considera injusto o problema, nossa pode fé se revoltar, né? pode se revoltar, nossa fé pode se fragilizar por uma série de razões, né? Todo mundo está sujeito a isso. A gente viu na Bíblia a figura desse pai que se sentia assim frágil na sua fé. E a gente aprendeu que dá para combater essa fragilidade com a palavra, dá para combater confiando no Senhor, dá para combater admitindo a nossa dificuldade, a nossa fragilidade, dá para combater congregando, investindo na comunhão dos irmãos. Arão e Ur que levantam os Segurando, braços de Moisés. É isso. E aí, lá no vale, Josué prevalece na batalha contra os amalequitas. São intercessores que Deus levanta para estar ao nosso lado. Dá para combater a fragilidade da fé, estando perto de gente que, de alguma maneira, nos inspire, nos edifique, nos abençoe. Ou seja, dá para combater a fragilidade da fé. Sim. Então, vamos falar para o nosso pessoal aí, Verdade. você que está assistindo a gente. Em primeiro lugar, eu quero pedir para você
curtir, comentar, compartilhar o nosso programa de hoje, que eu acho que é um programa assim, bem, como é que eu vou dizer, bem objetivo e bem útil, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual para todos nós, né? Se você ainda não teve a sua fé fragilizada, fique tranquilo, isso vai acontecer. Mais dia ou menos dia, isso vai chegar acontecer. na tua tenda. Vai chegar para viver no você. processo. Né? E aí você vai se lembrar desse papo aqui. Tá bom, querido? Deus abençoe você. Se você está vivendo um tempo assim, lembre-se, o Senhor é contigo, você não está sozinho. Há um Deus que nos conhece a nossa estrutura, Verdade. sabe que somos pó, nos compreende, nem por isso ele deixou de amar você, nem por isso os cuidados dele estão distantes da sua vida, muito pelo contrário. Te apegue com o Senhor, porque ele é o Deus da nossa salvação. Amém. Um grande abraço, querido. Um abraço. Deus abençoe Deus abençoe a você. sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.